Fala família, Redenção, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite, como é que você está? Bem? Eu espero que sim. Se não, que bom que você está aqui. Hoje eu creio que Deus preparou uma palavra especial para falar com a gente, para falar aos nossos corações, porque já me arrebentou, já falou muito comigo. E hoje o mais legal nessa live é que eu tô com duas convidadas muito especiais e eu vou deixar elas se apresentarem, tá? Primeiro é a tia Ingrid. A paz, família, boa noite. Meu nome é Ingrid, né? Então, eu espero que o Espírito Santo possa falar profundamente ao coração de vocês através desse bate-papo e que vocês possam ser alcançados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Amém? E a tia Josi. Boa noite, família. Boa noite a você que está do outro lado nos assistindo. Eu espero que nessa noite sejamos mais uma vez instrumentos de Deus para a vida de vocês. Que a palavra do Senhor venha nessa noite impactar cada um de vocês como tem nos impactado. Que isso, hein? Muito forte, cara. E já pra gente dar andamento na nossa live, no nosso bate-papo, né? Eu gosto muito desse termo, né? Bate-papo, porque já realmente é. A gente fica nervoso aqui, fica tenso, fica um negócio assim, mas é pra gente descontrair, tá? Eu vou compartilhar o tema com você e a gente hoje vai abordar algo a respeito de preparando o caminho. E antes da gente entrar aqui no nosso assunto, eu queria pedir pra tia Josi estar orando pra gente iniciar. Amém, tia Josi? Amém. Amém. Oremos. Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Somos gratos, Senhor, por mais um fôlego de vida, por Obrigado, mais Pai. oportunidade, Deus Todo-Poderoso, de estarmos, Pai amado, falando da tua palavra. Sim, Deus. Senhor, toma o primeiro lugar em tudo que vai ser falado aqui nesse bate-papo. Que o Senhor possa, nesse momento, Pai, visitar Em cada nome de um dos nossos Jesus. irmãos que estão do outro lado nos ouvindo. E que a tua palavra, Senhor, venha frutificar no coração de cada pessoa aonde ela será ministrada nesta Eu noite. creio. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Cara, isso é bom demais, cara. Estar na presença de Deus é muito bom. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, mas antes eu preciso fazer algumas coisas e preciso da sua ajuda. Essas coisas são muito importantes pra gente, principalmente aqui pra nossa plataforma do YouTube, daqui da igreja. E são coisas rápidas, tá? Você já se inscreveu no nosso canal? Não? O que você tá esperando, cara? Se inscreve aí rapidinho. Tem um botãozinho aí, aperta se inscrever e dá o like já, porque no final você vai esquecer. Dá o like aí, ativa o sininho lá nas notificações, para que todas as vezes que a gente lançar um vídeo, você vai estar ciente de tudo aquilo que a gente está compartilhando. E também, acesse o nosso site, Redenção Cristã, você vai ter todas as informações, agenda da nossa igreja, tudo aquilo que nós estamos nos movimentando no reino de Deus. E o mais legal de tudo, você não pode deixar de ter no seu telefone o nosso aplicativo. Você pode desinstalar todos, tá? Menos o nosso aplicativo. Então baixa lá, tem em todas as plataformas digitais, na Apple Store ou na Play Store também você consegue baixar. E lá, cara, é fantástico. Você tem acesso aos nossos estudos do CTM, ao nosso devocional que nós estamos fazendo, a leitura bíblica que nós estamos fazendo. Já estamos mais de 150 dias lendo a Bíblia, cara. Isso é fantástico, isso é muito bom. E, além do que, você também consegue acessar a nossa agenda. Fica por dentro dos nossos cultos. Verdade. Por falar nisso, tem muita coisa boa vindo aí, hein? Mas bom, já deu like, já se inscreveu, já ativou a notificação? Sim. Se não fez isso, por favor, faça logo. E agora eu quero que você convide o máximo de pessoas. Manda pro grupo de todo mundo. Chama as pessoas que estão aí do seu lado. Se você ainda estiver assistindo uma condução, não tem problema não, tá? Se você quiser compartilhar com a pessoa que está do seu lado. Mas fica ligado aí com a gente que a gente vai falar a respeito de um assunto muito bacana. E, bom, pra gente começar, eu quero ler um texto aqui com você, já que a gente, né, tá aqui nesse bate-papo, pra gente ter uma base aqui. Na verdade, a gente vai ler alguns textos, tá? O assunto, né, preparando o caminho, a gente vai se basear na narrativa daquilo que João Batista tinha como sua missão, de realmente preparar o caminho de Jesus, do Senhor, até que ele viesse e aí realmente começasse, de fato e verdade, seu ministério. Bom, eu quero ler aqui alguns versículos no iniciozinho do capítulo 3 de Mateus. Se tiver com a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo rapidinho. Diz assim, ó:
A minha tradução é a NVI, tá? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. E aí, vai continuar o texto e eu não vou ler o texto todos os 16 versículos, porque a gente vai entrar no bate-papo e nós vamos usar aqui alguns versículos, mas acompanha com a gente, tá? O que esse texto já falou com você? Você já leu a respeito desse texto? Eu já li diversas vezes. E hoje, em especial, enquanto eu estava ali repassando, né, tudo aquilo que a gente ia compartilhar aqui, Deus já estava falando comigo algumas coisas que não tinha falado antes, né? Principalmente a gente já compartilhou algumas coisas aqui. E é interessante a gente ver a palavra de Deus se renovando na nossa vida. E a gente vê que quando se trata da palavra de Deus, ela é atemporal. Foi ontem, perfeita, hoje ela é perfeita, amanhã vai ser perfeita de novo. Porque ela não muda. Nós mudamos, né? A gente acorda chateado, acorda triste, acorda alegre, acorda o tempo. O tempo acorda variado, né? Sol, chuva, nublado. Mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece. E aí o mais legal é que agora eu quero, né, deixar as minhas convidadas falarem. Tia Ingrid, o que esse assunto, o que esse tema falou no seu coração? Compartilha um pouquinho com a gente. Então, preparando o caminho, né? Eu estudando, e um dos versículos, inclusive, tinha compartilhado aqui com os meus irmãos antes de iniciarmos, que um dos versículos que me chamou muita atenção é Mateus 3, o versículo 2, que ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então eu entendi que arrependimento, né? Estava até compartilhando aqui que nós, assim, na minha linguagem como jovem, quando a gente escuta sobre o arrependimento, a gente pensa que é você se arrepender hoje e amanhã você já pode fazer novamente. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Eita. Porque o arrependimento, ele gera mudança de vida. Então eu tenho que me arrepender todos os dias, eu tenho que me humilhar diante de Deus todos os dias. E quando o arrependimento, ele gera mudança, ele gera transformação de vida. Então eu creio que quando Jesus, através de João Batista, nos chama ao arrependimento, a gente percebe o amor de Deus nos mínimos detalhes, né? Porque ele vê a importância. Se ele está nos chamando ao arrependimento, é porque ele quer que estejamos com ele naquele grande dia. Então, para você que está assistindo essa live, né? Não sei o que você fez, o que você deixou de fazer. Para Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão. É tudo pecado. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e a gente acha que não é digno de receber o perdão de Deus. Mas quando Deus te chama ao arrependimento, Ele está mostrando o amor dele pela sua vida. Então se arrependa todos os dias. Transformação, mudança de caráter. Porque quando a gente tem o caráter de Cristo, as coisas fluem, né, perfeitamente nas nossas vidas. Então, é um versículo que me chamou muita atenção, né? Porque eu, como jovem, às vezes falo, quero curtir minha vida. E a gente quer curtir a vida, pensa que curtir a vida, assim, a presença de Deus é bom. Não é, uma enganação. Eu falo isso por experiência própria, porque passei um período fora da presença de Deus e garanto para vocês que de lá só me trouxe traumas, só me trouxe tristezas, aflições. E hoje eu curto a minha vida na presença de Deus. Foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Procuro me arrepender todos os dias, né, dos meus pecados, porque hoje eu erro nisso aqui, amanhã naquilo ali, mas me arrependo. Legal, que isso, cara, muito forte. Eu gosto assim, né? O negócio, bem direto, bem claro. E o mais legal, né, que a tia Ingrid compartilhou nesses 2 versículos, é que a gente vê a importância de estarmos firmes naquilo que a gente escolhe. A gente não pode mais, não cabe mais, principalmente quando a gente entende o sentido de Cristo morreu por nós, tá num estado de, tipo assim, de dúvida. Será que eu quero mesmo?
é igual a tia Ingrid falou, né? Tia Ingrid, né? Mas porque é de forma carinhosa. Tia Josi também é forma carinhosa. A gente ficar nessa... Quando ela falou... E isso eu gosto demais, tá? Todas as vezes que eu vou ler minha Bíblia, eu gosto muito de trazer todo o contexto para o que eu estou vivendo, para aquilo que Deus quer falar comigo, né, nesse momento que eu estou vivendo, porque é justamente dessa forma que ela, para mim, se aperfeiçoa e faz toda a diferença. E aí eu olhar para hoje e falar assim, não quero... Será que vai ser bom para mim, cara? Mas eu não vou me arrepender porque eu não sei se vai valer a pena. Vou continuar fazendo. E aí, né, falar de arrependimento e remorso, o mais legal é que antes de a gente se arrepender de verdade, a gente precisa estar firmemente entendendo que, cara, isso é o mais importante. Porque se eu ainda estou fazendo só por fazer, ou no estágio de remorso, e o estágio de remorso pode ser constante. Sim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? É igual uma criança. Quando ela sabe o que ela quer de verdade, quando ela não sabe, qualquer coisa para ela faz sentido. Ah, se você... Elisa, tem que ir pra escola, um exemplo, né? Ela ama ir pra escola. Só que eu conheço crianças que não gostam de ir pra escola. Elas não têm um senso da importância. Ainda que a Elisa não tenha, ela gosta de ir. Então, é eu entender que, mesmo que eu não consiga ver, eu tenho que ter o senso da importância. E a Timothy foi perfeita, né? Quando ela falou do senso de importância de quando Deus chama a gente para uma reconciliação, é justamente esse cuidado de pai. O pai, ele não quer jogar o filho fora. Ele quer muito pelo contrário, ele quer acolher, cuidar, tratar, corrigir aquele erro, só que do lado do pai. E família, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Deus não perdoa como o homem perdoa. O julgamento de Deus é diferente. Às vezes a gente mede Deus de acordo com a nossa medida. E esse é um dos maiores erros que a gente comete. Quando o João Batista está chamando para o arrependimento, como a tia Ingrid leu, o que Deus falou no meu coração é que esse chamado para o arrependimento não é só de práticas físicas. A gente até compartilhou aqui, né? Mas é um arrependimento realmente de mentalidade, de coração. O que passa na minha mente? O que tem passado no meu coração? Quais são os sentimentos? Será que eu estou nutrindo sentimentos que estão me aprisionando? Será que eu estou nutrindo emoções que me fazem muito mais reféns de uma realidade que não foi Deus que criou para eu viver? Ou será que eu estou deixando Deus realmente me levar a lugares mais profundos na presença dele? Porque, cara, é muito fácil se escravizar por qualquer coisa. E por isso que Jesus veio para desfazer todas as cadeias. Mas, tia Josi, fala pra gente, o que mais falou seu coração a respeito desse tema aí? Porque a gente tá só no começo, hein? O que me chamou a atenção é que, nesta época da história, na Bíblia, Deus chamou João Batista para uma missão, que foi preparar o caminho para Jesus. Para Jesus vir e fazer aquilo que ele tinha que fazer aqui na Terra. E o que me chamou a atenção é que hoje, no século que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, Deus tem nos chamado e nos preparado para uma outra missão muito importante, que é preparar o caminho, anunciar Jesus a toda criatura, para que um dia nós venhamos estar face a face com o Pai. E aí vai ser, eu digo assim, o encontro principal de todos os encontros, porque vai ser um encontro eterno com Jesus Cristo na glória. Então isso me chamou assim muita atenção, assim, já tinha me chamado a atenção esse versículo, mas não tanto é como Elias mesmo falou, como quando eu li agora. É um entendimento muito mais profundo, que o Senhor tem nos chamado para o arrependimento, mas Ele tem nos chamado também para uma grande missão. E detalhe, Ele não precisaria de nós. É verdade. Porque Ele é Deus, Ele é verdade. todo-poderoso. Mas Ele escolheu a cada um de nós antes de sermos formados dentro do ventre de nossa mãe. Na comunidade que nós participamos, para o bairro que nós moramos, para a família que Deus nos colocou. Ele nos chamou para isso. Para estar anunciando Jesus. Esse Deus tão maravilhoso, né? Esse irmão, amigo tão maravilhoso. Então isso foi que me chamou muita atenção, sabe? Legal.
assim, da gente entender que hoje nós somos o João Batista deste século. É verdade. Nós somos o João Batista deste tempo, para estar anunciando todas as obras de Jesus e o principal, que um dia nós vamos estar face a face com ele. Aí isso é forte demais. Isso. Família, e você? Coloca aí no chat aí, já aproveita, já vamos inaugurar o chat, se você ainda não colocou aí, pelo menos um boa noite, por favor, tá? Mas coloca aí, qual foi o versículo que, nesse capítulo 3 de Mateus, mais falou ao seu coração? Nessa narrativa aqui de João Batista. Coloca aí o que Deus já está falando contigo. Tia Josi compartilhou aqui pra gente algo interessante, é o chamado de João Batista, né? É o senso da responsabilidade. E você como igreja? O nosso pastor pregou recentemente, né? Eu missionário. E, cara, me chamou muita atenção, cara. Cara, eu tenho que ter essa consciência de que realmente Deus me chamou com uma grande missão. Deus te chamou com uma grande missão. E o que você tem feito? Como é que você tem feito? Com quem você tem feito? Porque a Bíblia, né, essas 3 perguntas se resumem ao próprio Deus. Como você tem feito é de acordo com a vontade de Deus? Com quem você tem feito é com a pessoa do Espírito Santo? E para quem você tem feito, será que é para a igreja? Para que o reino de Deus vença, prevaleça, seja expandido? Então, isso é muito interessante, porque, olha, a tia Josi compartilhou o senso de responsabilidade, né? No versículo 1, logo de cara, diz assim, ó, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Eu não sei você, mas você já passou por algum deserto? Já? Já passou, tia Guide, por algum deserto? Já passou, tia Josi? Como é que foi para vocês? Então, na verdade, o deserto foi um dos lugares que Deus mais falou comigo. E foi recente, né? Foi como eu falei, a gente quando é jovem, a gente acha que sabe fazer de tudo, né? Uhum. Chega uma certa idade que a gente acha que tem que fazer de tudo e Autossuficiência. às vezes Deus coloca a gente lá, ó, para tratar, não é assim não, mas só que posso dizer que foi um dos melhores momentos da minha vida hoje. Hoje eu percebo isso, porque quando a gente está lá, a gente não tem noção disso. Mas quando a gente sai, foi um dos momentos que Deus mais falou comigo, onde eu mais senti Deus comigo, sabe? E é doloroso, gente. Quem acha que não é fácil, né? Mas Deus tratou no íntimo, foi o que Elias falou, né? Mente, emoções, sentimentos, tudo isso foi tratado por Deus. Fui curada no deserto, tá? Fui moldada no deserto e me posicionei porque passei pelo deserto. Que legal. Então é muito necessário. É muito necessário porque é para crescimento, né? Exatamente. E, cara, o mais legal, né? Eu gosto muito dessa, eu não vou dizer uma coisa, né? Porque eu não quero ser pejorativo. Mas dessa forma de Deus trabalhar, porque Ele leva a gente para um lugar justamente para mostrar que Ele sabe como fazer. Sim. E a gente não sabe de nada. Isso é o mais fantástico. Você vê que João Batista não podia surgir nos holofotes das coisas. Mas não. Ele foi para um lugar isolado, um lugar onde ele não iria ser visto, aplaudido, muito pelo contrário. Ele iria realmente, de verdade, ter ali todo o seu, eu creio, a sua ansiedade, suas emoções, seu caráter, tudo isso trabalhado pelo próprio Deus. Porque, sabe, o que muito mais me chamou a atenção nesse texto, quando falou de deserto, não foi nem a questão da prova, para mim, Elias, tá, família? Mas foi muito mais da questão de, na maioria das vezes, Elias, tá atolado pelas obrigações do dia a dia, a correria, a demanda do tempo, as obrigações das coisas, as coisas que a vida nos empurram, né? Os apertos da vida. Responsabilidade. Responsabilidades, e às vezes olha assim e fala assim, poxa, e Deus? Aquele momento de intimidade de verdade, não para buscar Deus só para tirar dele, mas para buscar de Deus para ter ele. Sim. Que tem uma diferença. Quando você busca Deus para tirar dele, eu gosto de olhar para a Bíblia e ver o seguinte, a gente enfrenta qualquer coisa. A mulher do fluxo de sangue enfrentou a multidão, cara.
para tirar de Deus a necessidade dela. E isso não está errado. Isso em alguns momentos é até correto se fazer. Sim. A gente enfrenta o que tiver que enfrentar para tirar de Deus aquilo que vai fazer toda a diferença para a gente. Mas o que a gente está disposto a fazer para buscar só para ter a presença dele? Deus, muito forte. Só para, tipo assim, só para se deleitar na presença dele, sem esperar nada em troca. Sem esperar receber algo que vai ser palpável, sabe? Só para esperar uma lágrima escorrer do rosto e falar assim: cara, é só a presença que vale a pena. É igual o louvor que tem, né? Eu só quero a tua presença. Porque aí é que a gente encontra, e eu olho para o João Batista, cara, o sentido da coisa. Porque a gente pode se perder no meio das coisas que a gente está fazendo, da correria. E para mim hoje, né, o exemplo, eu me coloco muito nesse exemplo. Hoje, trabalhando na igreja, eu tenho que fazer algumas coisas que são realmente a necessidade da igreja. Mas algumas coisas eu fico pedindo direcionamento a Deus porque eu não posso perder a essência de saber que existe a necessidade da igreja e existe a necessidade de Deus. Eu preciso estar sendo direcionado por Deus para ter esse feeling. Senhor, qual é a tua necessidade? Porque quando eu entendo a necessidade de Deus, naturalmente eu alcanço a necessidade da igreja. Isso como um todo, principalmente com a rede dos jovens. Qual é a sua necessidade, Pai? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? Porque João Batista tinha essa certeza. E o que eu estou pregando? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo como servo, sacerdote? Como ministro? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou a minha? Será que eu estou dedicando tempo para cumprir o chamado que Deus colocou na minha vida? Ou estou só esperando acontecer o milagre, a mágica, que a mágica aconteça? E aí, algo que falou, já vou deixar às vezes compartilhar, né? Mas há um tempo atrás, Deus falou muito comigo a respeito de esperar é diferente de não fazer nada. Porque quando você está esperando em Deus, às vezes eu entendia isso muito errado. Falava assim, eu estou esperando em Deus. Mas esperar em Deus não é ficar sem fazer nada. Você espera em Deus orando, você espera em Deus buscando, você espera em Deus se consagrando. Porque esse momento da espera é o mesmo momento do deserto. É o tempo da preparação. Até que você surja batizando as pessoas. E aí a gente já fala disso, tá? Mas, Josi, compartilha que já passou o momento do deserto? Muitos. Meu Deus, que isso, cara? Muitos, mas louvado seja o nome do Senhor. Eu pego as palavras da Ingrid, né? Foi os momentos que eu senti mais Deus presente. Meu Deus. E o legal de estar no deserto é que quando você está com Deus, você não está só, né? É Você verdade. está com Deus. E é um aprendizado verdadeiramente. E eu falo, os meus momentos de deserto foram os meus momentos de mais comunhão com o Senhor. Meu Deus. Foi os momentos que eu... É o que você está falando aí, Elias. Eu sabia que eu estava ali, mas eu não estava só. E eu sabia que quando eu saísse do deserto, algo de grande Deus ia me direcionar, ia me mostrar. E só o amadurecimento, o crescimento espiritual. Porque os meus momentos de deserto, eu mergulhei na palavra. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por isso. Porque foi os momentos que, não que eu não sinta, tá? Mas foi os momentos que parece que Jesus era palpável, sabe? Parecia que eu conseguia tocar de tão profundo que foi. E eu louvo e engrandeço a Deus porque todos os desertos que eu passei, Ele passou comigo e Ele me ensinou. Ele me guiou, Ele me mostrou o que eu tinha que fazer. Então, foram momentos, assim, extraordinários. Sobrenatural, eu posso dizer. Porque teve desertos que eu passei que eu achei que eu não ia sair deles. Mas, é como a Ingrid falou, não que passar no deserto seja bom, não é isso. É doloroso. Tem o frio, tem o calor, mas depois que a gente passa,
É algo Fantástico. maravilhoso. E tia Josi, cara, isso é muito bom, muito bom, muito bom. Tá fluindo, tá fluindo. Compartilha você aí. Qual foi o deserto que você já passou? Não precisa dar detalhes, tá? Mas ele te fortaleceu? Você ainda tá nesse processo? E deixa eu te falar uma coisa. O deserto deixa o menino pra trás e traz à tona o nosso caráter, a nossa melhor essência. Porque as nossas limitações ficam pra trás, mas a nossa dependência, ela surge. Porque é muito fácil no momento de alegria a gente estar distraído com as coisas. Já viu numa festa? A gente tá distraidão, cara. Só curtindo. Mas você já viu no sepultamento? A nossa mente está pensando. O que será que eu tenho que fazer? A gente está colocando numa balança. Na festa não. Na festa a gente está ali. Se faltar alguma coisa, vai comprar. Vai pegar. A gente perde o senso de tipo assim, não tô preocupado com isso. Vamos focar na festa. Porque a gente não tá preocupado no porvir. Mas só no agora. Na festa, né? Só no agora. Essa é a preocupação. Mas no sepultamento, como é que vai ser amanhã? É verdade. Verdade. Como é que vai ser depois? E se fosse a minha vez? Eu já fui em vários que não era o meu, né? Ainda não fui no meu. E quando eu for no meu, não vou voltar. Não orem pra eu voltar, por favor. Mas para pra pensar. Você já fez essa analogia? Quando a gente tá numa festa, a gente perde o sentido das coisas. A gente só foca no agora. Verdade. Mas quando a gente tá num momento de sepultamento, a gente pensa no futuro. Que poderia ser a gente ali e como é que a gente estaria? A gente coloca numa balança e a gente vê que a gente tem muita coisa. Eu vejo que eu tenho muita coisa ainda. Não falo pra acertar. Porque eu ia falar, caramba, eu tô ruimzão demais, né? Eu sou ruim, assim, né? Eu tô melhorando em muitas coisas, graças a Deus, né? Mas eu olho e falo, poxa, eu preciso de verdade entender que eu tenho que priorizar certas coisas que são importantes. E quando eu digo priorizar, a gente está falando a respeito de preparar o caminho. A palavra de Deus ela é clara quando ela diz que existem 10 noivas, 5 são prudentes e 5 não. Essas noivas prudentes, elas fazem algo que é primordial pra gente. Elas sempre têm reserva. A gente não pode ser pego de surpresa. Verdade. A gente não pode. Porque, sabe, uma atitude das noivas que são imprudentes é fazer sempre as coisas de última hora, achando que vai dar tempo. Mas vai chegar uma hora que não vai ter tempo. Eu ouvi algo, o Senhor ministrou no meu coração com relação a essa questão das noivas, que elas foram pedir, né, a reserva que elas não tinham para quem tinha. E sabe, isso acontecia muito comigo e eu gosto muito dessa narrativa do deserto porque me deu o senso de importância daquilo que eu estou fazendo diante de Deus. Eu não posso ser constantemente me colocado numa situação de achar que eu tenho que procurar a tia Josi sempre, porque a tia Josi sempre vai ter o que me dar. Sim. Eu não estou dizendo errado, família. Entenda bem, eu não estou dizendo que a gente tem que pedir ajuda. É diferente do que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós já estamos numa fase que nós temos que dar ajuda. Mas a gente fica negligenciando as coisas, achando... Ai, A dependência que a gente coloca nas pessoas, né? bate aqui, tia. É isso aí. Eu tenho que me desgrudar dessa dependência das pessoas porque eu já alcancei um estágio que eu posso agora dar suporte para outras pessoas. Essa era a pregação de João Batista. O propósito do deserto é esse. É nos preparar para que nós possamos dar suporte para outras pessoas. Família, olha como é que está o nosso mundo. Olha como é que está o nosso Brasil. Olha como é que estão as coisas. E vou falar para vocês, glória a Deus, cara. Eu quero que fique pior. Que isso, Elias? Sim! Porque quanto mais ruim, melhor a gente tem que ser. É verdade. Já parou pra pensar nisso? Às vezes a gente tá brigando com coisa para que as coisas... Ai, não, tem que acontecer coisa boa, mas eu não tô fazendo nada. Então a gente tem que falar, não, tem que acontecer coisa ruim pra gente se posicionar como Deus quer que a gente se posicione. A gente vai falar isso aqui, hein? João Batista se posicionou, hein? E o posicionamento dele, lá na frente, pediu na cabeça dele. E aí? Eu gostei demais de trazer esse tema, cara. A gente tem muita coisa pra falar. Vamos avançar. Bom, João Batista estava pregando. E o que a gente está pregando nesses dias? O que a gente está falando nesses dias? Será que a gente está preso ainda em discussões de esquerda e direita?
Será que a gente está preso aí na discussão de qual é ai meu Deus, gênero? Será que os gêneros ainda estão em alta? O que está mais em alta? Ou será que a gente está preocupado em anunciar Jesus? Cara, a própria palavra nos diz, não se apeguem a essas discussões tolas. São discussões que não vão levar a gente a lugar nenhum. É verdade. Antes, cara, vou ser sincero pra vocês, sabe como é que eu me converti? Ouvindo o cara falar de João Batista, cara. Raça de víboras. E eu, todas as vezes que o cara falava, eu falava assim, o que esse cara tá falando, gente? Era Jesus, cara. Você vai ver que a pregação de Jesus atraía as pessoas pro arrependimento e não para um debate que não ia levar eles a lugar nenhum. As nossas falas, as nossas conversas estão levando as pessoas ao arrependimento ou a um beco sem saída que não vão fazer elas mudarem de vida e vão levá-las para lugar nenhum? O que a gente tem feito com a oportunidade que a gente tem de pregar a palavra de Deus e mostrar na prática o que Deus fez comigo, me curou, me transformou, me tirou de uma vida que ia me levar para a morte e hoje eu tenho vida, liberdade? Ou será que eu vou mostrar para as pessoas, poxa, cara, tô sofrendo, cara, o evangelho. O pastor pregou lá, falou muito comigo, me arrebentou, bateu, mas eu não mudo. É o remorso, né? É o remorso. Exatamente. Eu preciso ter no meu coração essa chama ardendo. Que diz o seguinte, no versículo 5, quando nós fazemos a vontade de Deus, é natural os resultados acontecerem. Eu quero ler com você. A ele vinham gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Ei, família, faça a vontade de Deus, que os resultados acontecem naturalmente. Eu já tive diversas experiências de querer fazer as coisas do meu jeito. Eu compartilhei na célula, né? E se você não faz parte de uma célula, por favor, tá? Quinta-feira, se você não baixou o aplicativo ainda, já coloca aí para você poder acessar uma célula mais perto de você, tá? Já aproveita que amanhã, quinta-feira, já é o nosso dia de célula. Já vem logo. Ó, tem célula jovem, homens, mulheres, crianças. Tem célula online se você não consegue estar presencial. Então, por favor, não tem desculpa, tá? É isso aí, não tem desculpa. Você tem que estar. Mas o que eu quero dizer? Na célula, eu como líder de célula, né, já sou líder há um tempo, mas eu já fui, já passei pelo processo de ser membro de uma célula. Eu, às vezes, queria que as coisas fossem do meu jeito, cara. Queria que acontecesse, eu queria ver resultado, eu queria que as coisas mudassem, eu queria ver a galera mudando, a galera lendo a Bíblia, a galera fazendo. E eu falava, Jesus, não tá acontecendo nada, eu não tô vendo as coisas acontecendo, Jesus, o que tá acontecendo? E eu ficava procurando problemas. Olhando assim e falava, Deus, o que tá acontecendo? Até que eu fui pra onde tem todas as respostas. Se você não tá achando resposta para perguntas que você está fazendo, eu quero te dizer uma coisa. Você está cometendo 2 erros. Primeiro, ou você está procurando no lugar errado. Segundo, ou você já encontrou... Elias, mas eu estou procurando na Bíblia. Então você está cometendo um segundo erro. Você não está deixando ser convencido pela resposta que você já recebeu. Meu Deus. Porque eu posso perguntar para tia Ingrid, qual é a cor desse copo? Transparente. Mas eu quero que esse copo seja a cor que eu quero. Aí você está equivocado de uma resposta que você já teve. Deixa Deus quebrar o seu coraçãozinho. Ele sabe como te responder. Ele já tem a resposta. E a resposta é essa. Quando fazemos a vontade de Deus, é natural os resultados acontecerem. Mas se eu faço a minha vontade, é natural eu me desgastar, eu me cansar, eu perder tempo, eu dormir à noite e acordar pensando nas coisas. E já aconteceu muito comigo. Já aconteceu com você? Essa situação de você querer resolver uma situação que você não vai resolver ou não ia resolver. E, gente, tem coisa que você não vai resolver. Querido, você não vai resolver as coisas. Deixa Deus resolver. Sabe por quê? Porque você tem descanso, você tem conforto, você tem abrigo. Ele é o esconderijo.
Mas eu quero deixar meus colegas falarem, né? E vocês, já aconteceu algum momento de vocês se depararem com a situação de, puxa, não tá acontecendo do jeito que eu quero? Já aconteceu alguma vez isso? Vou agora na Tia Josi Vai na aqui, Tia deixa Josi, vai na Tia a Guigui por último. Fala, Tia Josi, já aconteceu? Já aconteceu, assim, várias vezes de eu querer resultado logo. Essa que é a verdade. Nós seres humanos temos esse pequeno defeito de muitas das vezes a gente quer o resultado pra já. E não é assim, né? A gente sabe que tudo tem um tempo determinado por Deus para acontecer. E eu me frustrei, porque eu queria que fosse do meu jeito. Acontece. Eu não quis ouvir o que Deus estava me falando, né? Estava me sinalizando. E o ruim disso tudo é que você fica tipo no deserto. Você fica dando voltas e não consegue resolver nada. E, na verdade, eu fiquei até doente por causa disso. Meu Deus. Porque veio ansiedade. Porque é isso que acontece, né? Sim. Até que, né, eu decidi, né, esperar o tempo do Senhor. Esperar com paciência. Aí as coisas começaram a fluir. Porque a maioria das vezes, não adianta dizer que não, que a maioria das vezes é isso. Quando você tem algo para resolver e você vê que não está acontecendo do modo que você quer, você se frustra. Sim. A demora. Se é algo para acontecer mais rápido, demora. Porque você quer do teu jeito e muitas das vezes não é do nosso jeito. É verdade. E o principal de tudo, Deus, ele sabe como trabalhar em qualquer área ou em qualquer situação. Não adianta nós, como seres humanos, querer muitas das vezes resolver questões, situações, não adianta. A gente precisa verdadeiramente pedir a direção a Deus e ter paciência de esperar. Meu Deus. Porque quando nós esperamos no tempo certo, no tempo de Deus, gente, as coisas acontecem e fluem de uma maneira, sabe? Muito além do que a gente imagina, muito além do que a gente sonha, do que a gente pensa. Então, foi isso que aconteceu comigo. Que legal. Eu tentei fazer do meu modo, deu tudo errado, acabei ficando doente por causa disso, porque nós somos seres humanos, né? Aham. Acabei ficando doente, até que eu entendi que eu tinha que esperar o tempo de Deus. E outra coisa que eu quero falar com vocês. Muitas das vezes, algumas coisas que nós queremos resolver do nosso modo, não vai ser resolvido do nosso modo. E algumas coisas que a gente coloca como prioridade, ou às vezes como sonho, não é o sonho de Deus. É verdade. Lá na frente, vai nos acarretar coisas piores. Sim. E Deus, ele sabe o momento certo Puxa. de fazer todas as coisas. Verdade. E, irmãos, eu vou falar, hein? Quando a gente espera o tempo de Deus, nossa. Elias, Deus nos surpreende de tal maneira que você fica assim, sabe? Como, Senhor? Como que isso aconteceu? Como? E muitas coisas eu tô vivendo na minha vida nesse momento assim. E eu tô como quem sonha, como dizem Salmos. Eu tô como quem sonha, eu tô assim. Porque às vezes parece que não é real as coisas que Deus tem feito acontecer. Então, meus irmãos, espera no Senhor. Confia nele, não tenta fazer com as forças do teu braço, que não vai dar certo. Lá na frente, você vai quebrar a cabeça. E detalhe, você vai dar voltas. Então, coloca tudo isso nas mãos do Senhor e espera. Porque quando vem a resposta dele, mesmo que a resposta seja não, tá? Eu quero que você também entenda isso. Mesmo que a resposta seja não. Porque muitas vezes a resposta para mim foi não. E na hora, fiquei triste. Muito triste. Mas aí depois, por isso que é bom a gente ter o amigo Espírito Santo. Depois o Espírito Santo vem consolando e, detalhe, descortinando, sabe? E você entende verdadeiramente. Se fosse do meu jeito, não ia dar certo. Meu Deus. Que isso. Tia Ingrid, compartilha com a gente. Eu já muitas vezes, né? Assim, eu quero até deixar uma palavra aqui para a igreja, que foi uma palavra que foi
o remédio para minha alma. Meu Deus. Que Isso é forte. quando eu passei a entender isso aqui na íntegra, sabe? E acreditar, eu vou descansar. Que fica em 1 Pedro. É um versículo bem conhecido, né? Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu sou muito pra já, sabe? Quero as coisas rápido. Se você, por exemplo, Elias me ligou ontem. Amanhã, eu queria que você estivesse aqui com a gente. Ok, já tava ansiosa. É uma ansiedade boa, né? Mas, sabe, ai meu Deus, será como é que vai ser? Não sei o quê. E em relação a metas pra minha vida, coisas pessoais minhas, né? Teve um momento que eu cheguei a ficar muito aflita, que eu comecei a perceber que eu tava perdendo o brilho mesmo, sabe? A alegria. Tava deixando de acreditar que as coisas iriam acontecer. Sim. Tava deixando de acreditar de que Deus iria fazer. E aí eu comecei a acreditar na minha própria verdade, né? Que a gente comete um grande erro quando a gente deixa a palavra de Deus de lado e acredita naquilo que minha mente me convence. Se tu fizer assim, vai acontecer. Eu sempre fazia o que minha mente me direcionava e eu me frustrava. Meu Deus. Então, quando eu li esse versículo, passei a fazer propósitos, né, em relação a isso. Passei a orar com sinceridade a Deus. Uma coisa que eu aprendi com a Tailine na célula, que a gente tem que ser detalhista. Sabe, falar para Deus mesmo, a única pessoa, não que não a gente tenha que ter, assim, eu com a tia Josi ou com Elias, não que eu não tenha que ser transparente com ele, mas com Deus principalmente. Sim. Porque ele vai além do que o Elias, a Tailine e a tia Josi pode ver. Então ela falou, seja detalhista, confessa, mas fala. Então eu comecei a orar a Deus em relação a isso e eu falei assim, o teu Espírito Santo, ele habita dentro de mim. E o teu Espírito Santo, ele me convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Então, se o teu Espírito Santo me convence disso, que a partir de hoje esse sentimento não faça mais parte de mim. Sim. Ou então, mesmo que em meio às dificuldades, mesmo que em meio às tribulações, enfim, aos nãos que eu vou receber, que a tua alegria possa invadir o meu coração. E eu tô experimentando isso nesse momento. Que legal. Nesse momento de verdade, gente. Ai, que bom. Eu até tinha separado aqui Gálatas, mas eu já fechei, né? Que era Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. E o Espírito Santo, ele habita nas igrejas? Não, ele habita aqui. Ele habita aqui, ele habita ali, ele habita aí dentro de você. Então eu falei, se o fruto do Espírito Santo é alegria, por que em meio às dificuldades eu não fico alegre? Por que em meio às tribulações, sabe, eu quero desistir de tudo, eu deixo de acreditar que Deus é Deus na minha vida? Então, a partir do momento que eu coloquei isso como uma verdade dentro de mim, que eu acreditei, que eu fui convencida, porque só quem convence é o Espírito Santo, que eu fui convencida, impactada por isso, hoje eu tô vivendo, sabe, passando por algumas dificuldades pessoais, mas alegre, porque o Espírito Santo habita dentro de mim, porque eu acreditei nisso. Recebo muitos não de Deus? Muito. Choro muito, muito mesmo, como uma criança mimada. Mas o meu comportamento mimado não vai mudar o não de Deus. Se ele falou que não, é não. Entendeu? Isso é muito forte, cara. E você? Como é que você se coloca quando Deus te diz um não? Senhor, eu quero não. É igual o pai mesmo, né? Mas comenta aí, como é que você reage diante de um não de Deus? Será que você espera? E você? Será que você já esperou uma resposta ou esperou algo acontecer de acordo com o seu desempenho? Sim ou não? Coloca aí pra gente. Vamos interagir, né? Vamos interagir. E sabe o que é legal? Enquanto a tia Josi compartilhava, a gente vê que Deus, ele é um Deus que sabe o melhor. É verdade. Nossa, como sabe. Ele sabe o melhor. Porque a gente, às vezes, pede uma porta de emprego. Tá caminhando na igreja, cara. Tá firme. Tá fazendo todos os propósitos, todos os projetos. Tá avançando, tá crescendo. A primeira porta que aparece,
vai te tirar De tudo de isso. toda a comunhão com Deus. É Cara. verdade. E aí o que eu faço? Foi Deus que abriu a porta. Não foi Deus que abriu. Não foi Deus. Porque no Éden, Deus tinha dito, não coma da árvore. Pode comer de qualquer outra, menos do conhecimento do bem e do mal. A questão ali é que eles já tinham conhecimento do bem, porque eles já estavam diante de Deus. Verdade. Eles só não sabiam o que era o mal. E quando a gente está diante de uma coisa que para mim parece bom, tendo conhecimento do mal, eu tendo a fazer aquilo que para mim é mais fácil. E nem sempre fazer o mais fácil é o que me leva na direção de Deus. Na maioria das vezes, fazer o mais fácil me leva muito pelo contrário, me leva na direção contrária. Porque eu só consigo ver até a porta. Eu não consigo ver além da porta, mas Deus vê. Por isso que todas as vezes que eu paro para pensar a respeito de porta, eu tenho no meu coração muito bem formado a ideia. Deus não abre portas. Deus abre uma porta. Apocalipse diz, tem uma porta aberta diante de ti. Uma. E o mais legal é que Deus, ele chama a gente. Ele não traz dúvida. Porque o melhor, os não de Deus, né, que a gente tá falando. O melhor é ter o não de Deus ou portas fechadas do que ter muitas portas abertas e não saber qual é a porta de Deus. Meu Deus. Às vezes eu tô pedindo desesperadamente, esperando em algo e não sei esperar o tempo de Deus. E algo que fala muito no meu coração é que Deus, ele usa o tempo para peneirar a nossa ansiedade. Aquilo que cair da peneira Oh, Jesus. é o que é o essencial. O resto é jogado fora. Cara, e Deus é perfeito em fazer isso. Dói demais, porque enquanto você está sendo peneirado, Deus tá colocando a gente num lugar onde Ele está nos mostrando o que é prioridade de verdade. Qual é o sentido da prioridade? A gente está falando de preparar o caminho, não é preparar o caminho diante das coisas que a gente está passando, mas é olhando para a vida de João Batista e vendo toda a narrativa de que um homem natural igual a gente, mas diante de Deus colocou todas as suas expectativas, colocou a sua vida diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a ordenança de Deus. Para quê? Para que Jesus, tendo eles figura humana, sendo filho de Deus, pudesse por esse homem, cara, ter um encontro impactante. A gente vai falar disso, você vai entender. Mas, rapidinho. Outra coisa que me chama muita atenção é que sempre haverá oposição contra a vontade de Deus e aquilo que Ele nos chamou para fazer. O versículo 7 diz o seguinte: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, a fala que a gente já tem de cor, raça de víbora. Coloca aí, raça de víboras. Coloca aí no chat. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João Batista estava se referindo a dois partidos, né, da época que eram opositores ao cristianismo, ou à obra que Jesus iria fazer, e alguns deles iam até perseguir Jesus mais à frente. E estava falando dos fariseus, que é aquela galera que está focada em cumprir as obrigações religiosas, a questão das crenças. Era a galera dos fariseus, e os saduceus eram uma galera um pouquinho mais rica, que cumpriam ali também algumas ordenanças no templo, tá? Se você quiser saber mais disso, a gente faz isso uma outra live só para falar dessas galera, tá? Mas a respeito de João Batista, sempre vai haver oposição. Sempre. Quando você colocar um propósito no seu coração de fazer um propósito com Deus, vai ter oposição. Vou fazer o meu devocional de manhã. Você vai perder o horário. Você vai acordar com sono. Você vai dormir tarde. O telefone não vai despertar. Sempre vai haver oposição. Por quê? Porque quando nós nos propusemos, a gente se propõe, né, a fazer para Deus, a gente tem que entender que a gente não está fazendo para seres naturais. Verdade. O sobrenatural, ele coopera ao nosso favor, mas o sobrenatural também guerreia contra aquilo que a gente vai fazer. E aí é que nós precisamos estar nos fortalecendo em todo o tempo. E sabe, existem diversas coisas que o cristão precisa fazer, mas também existem algumas coisas que são importantíssimas que nós não podemos deixar de fazer. Que são 3, ao meu ver. Leitura da palavra, vida de oração e a prática do jejum. Esses 3
exercícios espirituais, a gente tem que estar muito bem resolvido com eles. Porque senão, qualquer coisa vai nos parar nos processos. Qualquer oposição que você levantar, vamos fazer um culto. A gente vai fazer um culto. Vamos pra célula. Ai, poxa, eu não quero ir pra célula hoje não. Por quê? Tô desanimado. Poxa. E aí no caso dos jovens, né? A gente que é jovem, qualquer coisa desanima. É verdade. Por que desanima? Porque você não tá enxergando as oposições que você tá enfrentando, cara. A frieza espiritual não vem do nada. A vontade de não ler a Bíblia... Não é nem vontade de não ler, né? É a não vontade de ler a Bíblia, ela não acontece do nada. Você não tá orando, não é do nada que isso acontece. Tudo tem um porquê. O diabo não quer que a gente leia. O nosso inimigo sabe que ele vai que a gente vai ser liberto de traumas, de situações, de pessoas. Porque, cara, agora falando no nosso meio jovem, não coloque a sua expectativa no relacionamento. Você pode se frustrar. Coloque a sua expectativa no relacionamento que eu digo com uma pessoa, tá? Mas coloque a sua expectativa no seu relacionamento com Deus, porque Ele não vai te frustrar. Uma pessoa não vai dar a você, talvez, aquilo que você espera, porque nós esperamos muito. Talvez você também não vai dar para outra pessoa aquilo que ela espera, tá? Não se coloque só na posição de vítima não, tá? Às vezes você é culpado. Então, cara, não se frustre, porque eu amava tanto. Você não amava. Você queria ter o controle. Isso é uma verdade. Porque quando a gente ama, a gente entende, a gente suporta. Amar é suportar, não é dominar. E bateu em mim aqui, tá? Se bateu aí, coloca embaixo. Se doeu, doeu aqui também. E a gente entende que com Deus é diferente. Quando acontece uma oposição que vai contra a nossa caminhada, contra aquilo que a gente está fazendo em prol do reino de Deus, a gente vê Deus agindo e lutando ao nosso favor. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos abertos como quem enxerga. E isso é interessante. Porque às vezes a gente está com os dois olhos abertos, mas não está enxergando. Porque a nossa mente está pensando no papagaio e periquito. A gente está olhando... Não sei se você já aconteceu com você. Comigo acontece várias vezes, tá? Dá aquele delay. Aí eu tô olhando pra frente assim, tô pensando em nada. Mas tô de olho aberto. Tô de olho aberto aqui, ó. Eu tô viajando. Já aconteceu com você? O mundo espiritual não tá brincando, não. O lapetão não tá brincando de ser capeta. E a gente? Nesse caminho nós precisamos nos posicionar. Se a gente ainda faz coisa de menino, a gente ainda vai ser menino. Mas se a gente já despertou para deixar as coisas de menino para trás, a gente não pode olhar para chupeta e falar assim, eu quero chupeta. As coisas de menino, como o Paulo falou, tem que ficar para trás. Tem que ficar para trás. A gente precisa avançar. E louvado seja Deus por esse ano, é o ano do... Não fala. Coloca aí embaixo. É o ano do... E o que tá faltando? Ainda estamos na metade do ano. Você já percebeu? Que tá indo embora? Até o nosso tempo da live já tá indo embora, gente. Gente! Mas vamos lá. Então, vai se levantar a oposição. Mas ela vai se levantar para cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só vai ser vencedor nas oposições que se levantarem se você lutar com as armas certas. Quer que eu te conte quais são as armas? Vem pra célula. Mas vamos continuar aqui. A célula a gente ensina... Gente, a célula é bom demais, cara. É verdade. A gente sabe que as nossas armas são espirituais, tá? Mas eu tô falando até a título de brincadeira, mas é de uma forma descontraída pra você entender que a gente tá falando de coisa séria. A gente não tá aqui pra brincar. Ainda que seja descontraído. Mas na célula a gente tem aprendido a cuidar um do outro. Na célula a gente tem aprendido a como se posicionar como igreja. A gente tem aprendido a deixar essas coisas de lado, essas bobeiras de, eu sou de esquerda, Né? meninice, isso é meninice, Diego. Meninice. Enquanto tem gente perecendo sem o amor e sem conhecer Jesus, cara. E sabe o que é interessante? O versículo 13
de Mateus 3 diz o seguinte, cara. Então Jesus veio. Ei, chega uma hora que Jesus entra na cena. Aleluia. Isso é bom demais. Você pode dar glória a Deus? Dá glória a Deus nessa cara. Isso é bom demais. Eu gosto demais. Quando eu vejo a narrativa que tem um homem ali sendo um instrumento de Deus e Jesus entra em cena. Cara, isso é bom demais. E João Batista é muito bom, porque João Batista, cara, é aquele cara que tem o senso das coisas. E eu preciso ter esse senso. Eu preciso ter. Por quê? Primeiro, de enxergar que Jesus está comigo o tempo todo. Mesmo eu fazendo para Deus, eu não estou fazendo sozinho. Você não está fazendo sozinho. Jesus está comigo o tempo todo. Isso é bom demais. Porque tudo que eu faço não é no meu nome, é no nome De Jesus. de Jesus. Segundo, eu não faço as coisas por minha própria força. É na força dele, porque ele tem todo o poder. Aleluia. E, cara, o terceiro é o mais lindo de todos. O terceiro é o que João diz. Quando os discípulos de João viram que Jesus estava batizando, se você for lendo mais, você vai ver. Jesus dá a fala que pra mim é a fala que tem até um louvor, né? Ei, não tô preocupado com isso. Que ele cresça e que eu diminua. Cara, isso pra mim me dá motivo de pular de alegria. Porque quanto mais Jesus cresce, mais eu me diminuo e mais ele brilha, cara. Sabe? Vai chegar uma hora que eu posso até falar assim, Jesus, faz isso daqui. Jesus, vai lá. Jesus, ora o Senhor. Coloca o Senhor à mão. Mas foi a mesma coisa que João Batista falou. Jesus veio para ser batizado e João Batista falou o seguinte: não, eu não sou digno nem de desamarrar tua sandália, eu preciso que o Senhor me batize. E aí Jesus fala: ei, calma, tem coisas, eu tô parafraseando, tá? Tem coisas que é você que tem que fazer. É como se Jesus dissesse isso para João Batista: ei, deixa como está por enquanto. Tem coisa que é você que tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer, querido. Não. Lindinho de Jesus, não vai. Ei, deixa eu te falar. Isso aqui, ó, só vai ter poder se eu decidir viver. Porque se eu decidir fechar, só vai ser um livro. Só um livro, querido. Só isso, mais nada. Não vai ter poder nenhum. Pode ser até a Bíblia mais cara. Não tem poder nenhum se eu não quiser viver. Verdade. Nenhum. Agora, se eu decidir falar assim, cara, isso aqui vai ser a verdade que eu vou viver, aí sim. E viver da forma correta, né, Elias? Fala, tia Ingrid. Como... É, porque a gente, às vezes, foi o que eu te falei, a nossa verdade, a gente se convence muito da nossa própria verdade. Foi o que você falou anteriormente, sobre as pessoas, às vezes, estar procurando resposta no lugar errado. Eu dependo da tia Josi, porque eu tenho a tia Josi como uma mulher de Deus para minha vida. Mas nem sempre ela vai falar aquilo que você precisa ouvir. Às vezes aquilo que você necessita ouvir só vai estar escrito aqui. E a gente não está preparado, a gente não está preparado para ouvir o nome de Deus. Ah, não estou vivendo a palavra, mas está vivendo da forma correta? Porque a gente se engana. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E quando fala coração, é a nossa mente. Sim. Porque a gente acredita naquilo que a gente está vendo e se convence de que o que eu estou pensando é certo. Entendeu? Então, por isso que as pessoas têm, muitas das vezes, têm se perdido dentro da igreja. Porque às vezes a gente tem uma referência, aí você tá lá, a pessoa tá lá falando da palavra de Deus. Tá assim, ó. Por quê? Porque eu não quero acreditar na verdade que a Bíblia tá dizendo. Exatamente. Não, mas quando eu li, não foi isso que Deus falou comigo, não. Tem certeza? Será que você não tá sendo o próprio Deus da sua vida? Ei, meu Deus. Porque são essas coisas que a gente precisa começar a ter noção, sabe? Quem é o meu Senhor? Né? O pastor João chegou a comentar sobre isso. Ele é o Senhor da tua vida mesmo? É Jesus, o Todo-Poderoso, ou você que está dominando? Sim. Porque se for você, desculpe te dizer, mas você vai perecer. Porque não é a sua verdade, é a verdade de Deus que tem que prevalecer. Isso é muito forte, porque a gente vê, né, que se sou eu que domino a minha vida, se eu sou Senhor, então indica que eu tô em oposição, eu tô vivendo em guerra, cara. Sim. Porque eu tenho uma verdade e Deus tem uma verdade. E aí fica em guerra. E aí a palavra é muito clara. O reino dividido não subsiste, cara. Não prevalecer. Não prevalece. E aí a gente vê, né, cara, que muitas pessoas, por motivos bobos, se afastam da presença de Deus. E aí a culpa delas é o quê?
Ah, porque o pessoal não falou assim, do jeito que eu queria. Ah, porque a igreja não faz isso. Ah, porque a igreja podia fazer aquilo. Ah, porque... Mas, cara, uma fala que o pastor João deu, eu até gravei no meu celular aqui para não esquecer, é que igreja não é o lugar que você vai. Igreja é uma família para você pertencer. Então, cara, quem você está se tornando? Deixa a verdade de Deus te trabalhar, cara. Abre mão do seu orgulho. É, cara, às vezes a gente é orgulhoso. Demais. A gente é orgulhosão, cara. E a gente fica olhando assim e falando, não vou. Se não falar comigo, eu não falo. Bobão você, cara. Você vai ficar pra trás. Desculpa falar assim, mas vai. Eu falo com a galera o tempo todo. Cara, não se prende a esse teu orgulho, cara. Mas deixa Deus trabalhar, porque você vai ver que quanto mais orgulho você reter no seu coração, é como se fosse uma mancha de tinta no papel em branco, cara. A mancha só vai se espalhar. E você não vai conseguir usar ela pra nada. Tira isso do teu coração. Já é tempo da gente avançar. Fala, Jesus, pra gente ir pro nosso finalmente. Compartilha com a gente. Bem, é como eu sempre falo, né? A Bíblia é a nossa bússola para todas as áreas da nossa vida. E se a gente tentar dirigir a nossa vida confessando Jesus como Salvador, mas não seguir a palavra, então fica muito difícil. Muito difícil mesmo. Em tudo vai aparecer dificuldades. Mas quando a gente se guia pela palavra, não tem como dar errado. Não tem, irmãos, não tem como dar errado. Porque a palavra de Deus, ela tem orientação para tudo na nossa vida. E não adianta a gente pegar um versículozinho não, tá? Tem que ser toda Contexto a completo, Bíblia, contexto, isso, o texto completo. E é aquele negócio, não adianta a gente ler, ter a palavra guardada no nosso coração, mas a gente não colocar em prática. Porque para tudo acontecer, temos que colocar em prática a palavra de Deus. E nós temos ajuda, melhor ajuda, o Espírito Santo que está conosco. É Ele quem vai nos ajudar a seguir à risca o que está na Bíblia. Porque sem a orientação do Espírito Santo, não tem como. Então a gente precisa ter a palavra, se alimentar da palavra. As dicas foram dadas por Elias. Ler a palavra, meditar a palavra, guardar a palavra, mas também praticar a palavra. Orar. Como nós vamos saber o que Deus quer? Como nós vamos entender o que Deus quer? Se nós não conversamos com Ele, nós não oramos. Precisamos orar. Crente que não ora, desculpa, não é crente. E uma das armas também, que muitas das vezes nós temos essa arma ao nosso alcance e a gente não utiliza, o jejum. Meu Deus. O jejum, nós mortificamos a nossa carne, mas em compensação, nosso espírito, sabe? É verdade. Então a gente precisamos do jejum. Então essas 3 armas, como Elias mesmo falou, e eu estou de novo classificando porque é muito importante. São as armas que Deus nos deu e deixou para nós, cristãos, usarmos para poder conseguirmos ir adiante. Meu Deus, cara. Enquanto a Josi falava, né? Deus falou no meu coração uma frase importante. Grava isso no seu coração, cara. Crente que não ora, murmura. Eita, com certeza! Crente que não ora, murmura. Dá até pra fazer uma camisa, hein? Crente que não ora, murmura. Se fizer, coloca lá o direito autoral que... Brincadeira. Pode fazer. Gostei dessa. Família, eu quero já entrar aqui nas nossas considerações finais. O assunto tá bom demais, cara. Eu falei aqui com ela, a gente bate um papo, né? Eu falei, poxa, quando a gente começar vai ser legal. E a gente tinha muita coisa pra falar. A gente só pegou aqui alguns versículos, mas vamos recapitular, né? Algumas coisas que a gente falou. Primeiro, o nosso tema de hoje, que a gente abordou na nossa live, é preparando o caminho, tá? E aí a gente veio aqui em um bate-papo. No versículo 1, a gente viu que o que estamos pregando nos dias de hoje, tá? No versículo 4, eu fui notando aqui algumas coisas, tá? Algumas coisas a gente compartilhou, outras coisas a gente foi dando um toque. No versículo 4, João não se prendia com distrações ou excessos. Isso é forte. No 5, quando fazemos a vontade de Deus, é natural os resultados acontecerem. No 7, no versículo, tá? Versículo 7.
Sempre haverá oposição contra a vontade de Deus e aquilo que ele nos chamou para fazer. No versículo 13, quando fazemos a vontade de Deus, Jesus, ele sempre estará conosco. E mesmo ao nosso lado, ele espera que façamos a vontade de Deus. Cada um tem sua missão. Ei, mesmo Jesus estando do nosso lado, nos ajudando, tem coisas que nós temos que fazer. Família, o nosso propósito com essa live é de te abençoar, te despertar, te confrontar. De verdade. Elias, como assim confrontar? Que isso? Está sendo direto? Assim? De verdade. Como é que está a sua caminhada? Como é que está o seu processo de avanço na presença de Deus? Quantas pessoas, através de você, já foram alcançadas? Será que você está no processo de deserto, mas de aprendizado? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Como é que tem se estreitado, se aprofundado esse relacionamento? Nós estamos há mais de 150 dias lendo a Bíblia. Já estamos no terceiro propósito de jejum e oração, de devocional. E você? Como é que tá hoje? Não me responde. Eu gosto de fazer... Não me responde, é você e Deus. Mas aí, ainda dá tempo. Não espere cantar a música do Já é Natal para começar a fazer, porque aí já passou muito tempo. É E verdade. talvez a gente nem chegue lá, hein? Tô orando pra isso, você. Mas eu vou passar aqui pra tia Ingrid antes pra ela dar as considerações finais e já eu volto aqui pra te dar uns avisos. Tia Ingrid. Então, gente, agradeço a Deus pela oportunidade, né, de participar dessa live. Espero que tenha sido bênção para a vida de vocês. E que Jesus possa falar poderosamente, mas que antes de tudo que vocês possam tirar toda a dureza do coração e que vocês sejam convencidos dessa palavra, daquilo que o próprio Deus tem falado conosco, porque foi um impacto para mim e eu creio que vai ser um impacto para a vida de todo aquele que tiver com o coração aberto para receber a verdade de Deus. Meu Deus. Tia Josi. Eu também quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, porque verdadeiramente é mais uma oportunidade que Deus tem me dado, né? Porque quando nós somos convidados para estar aqui, nós também nos preparamos e a palavra ela confronta conosco, né? Que a Bíblia seja o seu manual Meu Deus. e que o Espírito Santo te dê forças para fazer aquilo para qual Deus te chamou. Lembre-se, nessa época, Deus escolheu João Batista. Hoje, na sua família, no seu bairro, aonde quer que você esteja, Deus está chamando você para Aleluia. ser o João Amém. Batista, para preparar o caminho. E que caminho é esse? Muito Para o forte. céu, para se encontrar com Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar com você que está aí do outro lado. E lembre-se, Jesus te ama, independente de qualquer coisa. Jesus te ama. Aleluia. Que isso, muito forte, cara. Família, eu quero dar alguns avisos muito importantes, tá? Quinta-feira, toda quinta-feira, tá? Nós temos célula. Cara, célula é a coisa assim que, depois da humanidade, né? É a coisa mais linda que Deus já criou. Meu Deus do céu. Célula é muito bom. É um lugar onde nós estamos sendo cuidados, tratados, sarados, onde a presença de Deus é constante, onde eu, tia Ingrid, tia Josi, fomos abraçados, nos sentimos amados, somos cuidados. A galera não deixa a gente sozinha. E principalmente, cara, célula é um lugar de confraternização, comunhão. É bom demais, cara. Quinta-feira, às 7h30, tá? Amanhã, no caso, né? Eu quero já te intimar, não é nem convidar, eu não tô mais nessa de convidar, não. Eu quero te intimar a estar aqui. Se você nunca participou, por favor, temos célula de jovens, tá? Célula de homens e célula de mulheres. Cada uma com a sua liderança específica e todas elas células abençoadas. A gente está se multiplicando e já já a gente vai alcançar Madureira, Cascadura, todos os Em nome lugares, de em nome de Jesus. Jesus, tá? Outro aviso muito importante é... faz o favor, coloca aí qual o nome da célula que você participa, que você já é membro, e qual é a célula que vai multiplicar
Coloca aí rapidinho. A gente já vai botar logo, eu vou botar logo o nome de todas as que a gente vai multiplicar em nome de Jesus. Outra coisa muito importante, família. Sábado, dia 17 de junho, vamos ter o nosso culto jovem, tá? Feitos para o céu. Cara, esse culto é da rede de jovens, mas, porém, é para toda igreja, para todos vocês que estão nos assistindo. Aqui na Hernani Cardoso, 395, tá? Cascadura. Vai começar às 7 horas o culto. Se você quiser chegar antes, não tem problema. Pode vir, a gente tem um estacionamento aqui esperando você. Cabe 2.000 carros. Brincadeira, ainda não. Eu gosto de falar assim, ainda não. Mas já, tá? A gente tem que ser profético, né? Não dá pra dar um negócio assim de... Tem que ser profético, tá? O nosso templo cabe 500.000 pessoas. Ainda não também. Mas família, vem. Vai ser bênção. Deus tem uma palavra especial preparada pra você. A gente, além do nosso culto, vai ter a cantina, pós-culto. Ai, meu Deus do céu. Só de falar disso, eu já tô com fome, cara. Já tô... Meu Deus do céu, vai ser muito bom. Mas o melhor de tudo é a presença de Deus que inunda nossas vidas. Eu creio que vão ter almas se rendendo. Então vem ver com a gente como é que vai ser. Vem e vê. Mas vem com a expectativa lá em cima, tá? Nosso próximo aviso é... Nós estamos com o nosso devocional. Por favor, até que sejamos um. Se você ainda não está fazendo, não fez nenhum, não tem problema, tá? Tá? Por favor, não se sinta culpado e nem, meu Deus do céu, por favor. Não, faz o seguinte, cara. Todo sentimento de culpa cai por terra em nome de Jesus. Mas começa hoje. Já baixou o aplicativo? Se tu não baixou, aí eu tô querendo te dar uma moral. Mas baixa o aplicativo, tá? Baixa o aplicativo. Lá você vai ver todos os dias, você não precisa nem fazer esforço, todos os dias sobe uma notificação. Opa, o de hoje é qual? Esse. Você clica, já assiste, já participa do seu devocional. Então vai ser bênção, vai edificar sua vida. Tem me edificado demais, tem edificado a gente. Também a leitura bíblica, mais de 150 dias, cara. Isso é muito bom, cara. Eu nunca imaginei que eu ia ler todos, assim, mais direto. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Isso é bom demais, cara. E por favor, você que já é membro da nossa igreja, que ainda não está em uma classe de ensino do nosso CTM, por favor, domingo às 9 horas da manhã, vem fazer parte. Olha, nós temos classes que estão... Olha, vou falar pra você, não é porque eu tô ministrando não, mas, cara, como tem sido bom, cara. Vida cristã, maturidade, conexão, id, equibalo. Cara, você não pode perder, cara. Todas essas classes são para te abençoar. E sabe qual é o melhor de tudo? Todas elas são grátis. É verdade. Você não vai pagar nada para ser abençoado, para conhecer mais de Deus, como se posicionar, como saber. E todas essas classes a gente abrange assuntos da palavra de Deus, é claro, e todo o conteúdo não fica restrito com a gente. Muito pelo contrário, a gente disponibiliza todo o material para você ter acesso. Tá esperando o quê? Domingo, vem, 9 horas da manhã, vem aprender junto com a gente. Amém? Família, ficamos por aqui. Se porventura eu esqueci alguma coisa, me perdoe, tá? Eu quero te agradecer por você ter dado essa oportunidade pra gente te abençoar com essa palavra. Quero dizer pra você que eu tô muito feliz. Também quero fazer um convite pra você, isso é muito, muito importante. Você que já faz parte da família Redenção e você quer participar de uma live nossa e fala assim, poxa, Elias, eu não sei como participar, eu sou meio tímido. Não tem problema, a gente não precisa de pessoas muito falantes, a gente precisa de pessoas que estejam disponíveis. Quer participar de uma live? Quer ver como é que é? Fala com a gente, manda mensagem pro nosso pastor João e pro presbítero Hilton, tá? Eles vão te direcionar como você pode fazer para participar, tá bom? Vai ser bênção. Já pensou você participar de uma live com a gente? Vai ser muito legal. A gente fica nervoso, não fica nervoso? Muito. Mas depois a gente fica descontraído. É muito legal. Depois é bacana. Vem fazer parte. Tem um presentinho no final. Te garanto que você vai ganhar um presente especial. Amém? Quero estar compartilhando aqui com a tia Ingrid para ela orar. Pra gente encerrar. Família, muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Tia Ingrid, por favor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, reunidos, Senhor, compartilhando sobre a Tua palavra. Que antes, Paizinho, de compartilharmos com a Tua igreja, falou aos nossos corações. E, Senhor, na noite deste dia, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor possa palestrar profundamente no coração da Tua igreja. Sim. Que eles possam, Senhor, ser transformados, ser curados, ser libertos, Senhor, pelo poder da Tua palavra. E que, Senhor,
o Senhor possa receber toda a nossa adoração, Senhor. E que Deus, em nome de Jesus, que pessoas, Senhor, possam dar testemunho daquilo que o Senhor fez, Paizinho, na vida dessas pessoas que assistiram essa live. Sim, Deus. Porque tudo que fizemos aqui, Senhor, não é para a glória do homem, é para a glória de Deus, é para a tua honra, para que o teu nome possa ser glorificado e exaltado. Muito obrigada pela vida dessas pessoas que assistiram, que o Sim, Senhor possa Pai. suprir todas as Em necessidades nome dos de teus Jesus. filhos e que grandes coisas o Senhor possa fazer neles e através da vida deles. Assim nós choramos e já te agradecemos, certo da tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Família, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fica na paz.